Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 18.355 dólares. E hoje, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado importante para vocês. Estamos voltando com as lives semanais das altcoins. Só que agora nós voltaremos num novo formato. Como muitos sabem, eu opero diariamente ao vivo com outros traders seniors na Belotrade. Você vai entender na live um pouco mais do que é essa plataforma da Belotrade e como ela funciona. Mas eu já te adianto que o nosso objetivo vai ser mostrar para vocês como funciona um escritório profissional de trading e como funciona o dia a dia no criptomercado. Então, por isso, nessa live, vão estar outros traders seniors presentes comigo para a gente discutir um pouco como foi a semana, o que a gente espera da próxima e, é claro, buscar oportunidades. Vamos analisar aí basicamente todas as maiores criptomoedas. E mais do que isso, além da análise, meu principal objetivo vai ser mostrar para você como que a gente consegue unir a análise técnica e a análise de sentimento para monitorar o mercado, para colocar alarmes das possíveis oportunidades e para dar o gatilho, dar o sinal quando a análise de sentimento confirma. Então, eu te espero domingo às 9 horas para essa reestreia. Então vamos para o vídeo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui falando com vocês um pouquinho sobre o funding. Eu vou usar o funding como aquela nossa estratégia de hedge para se proteger, em momentos que o preço está muito volátil, e também vou falar sobre como a gente utiliza o funding para estratégias de trading. Além disso, eu vou fazer uma análise técnica completa, começando aqui no 4 horas da Binance Futures e chegando a tempos gráficos menores. Além disso, hoje também tenho muitos indicadores de sentimento importantes para analisar aqui no gráfico. Então, já vamos para a tela. Começo aqui do 4 horas na BitMEX para mostrar para vocês que o Bitcoin parece estar formando outro padrão de continuação, tá? A gente conseguiu romper esse triangulinho que a gente tinha formado aqui e conseguiu chegar a testar os 19 mil dólares. Tivemos uma rejeiçãozinha na área e uma queda até o suporte em 17.600 dólares. Nesse momento, a gente parece estar simplesmente formando um padrão de continuação um pouco maior, tá? Então, para a gente entender um pouco melhor onde estão as reais resistências e suportes, eu vou chegar um pouco mais próximo aqui. Eu enxergo que se o Bitcoin conseguir ultrapassar dessa região aqui dos 18.800, do topinho que a gente deixou hoje, ele tem boa probabilidade de pelo menos ir testar o topo nos 19 mil dólares e quem sabe ir buscar a máxima histórica, tá? Então, nesse momento, a principal resistência que eu vejo é até essa região dos 18.800, com destaque para o ponto de controle que está próximo dos 18.600 dólares, tá bom? Eu realmente vejo um range importante de resistência a partir desse topo que a gente formou aqui em 18.500. Esses 300 dólares aqui não vai ser tão simples assim do Bitcoin ultrapassar. Se ultrapassar, a gente tem tudo para romper esse topo nos 19 mil dólares e quem sabe ir buscar a máxima histórica próxima aos 20 mil, correto? Em relação a suportes, eu vejo que nesse momento a gente tem um triangulinho menor aqui, que a gente pode ter um suporte interessante nessa região aqui, entre os 18.250 e esse fundo que foi deixado os 18.150. Então, no curto prazo, é um suporte que eu estaria de olho e caso o Bitcoin perca esse suporte, a gente deve rapidamente ir testar zonas de suporte em tempos gráficos maiores. Para mim, aí a gente pode acabar perdendo os 18 mil dólares e chegando nessa região entre os 17.800 e os 17.600 dólares, tá bom? É uma zona de suporte importante. Repara que no 4 horas a gente não fecha um candle abaixo dessa região há bastante tempo, né? Na verdade, tentamos por diversas vezes fechar aqui abaixo e não conseguimos. Ou seja, um rompimento convicto e um fechamento aqui abaixo seria muito ruim para o Bitcoin e, ao meu ver, poderia levar a gente lá para o suporte nos 16.300 dólares, tá bom? Essas são os principais suportes e resistências que eu vejo para o Bitcoin neste momento, correto? Chegando aqui no 1 hora, a gente pode dar uma olhada nessa tendência que a gente está formando aqui no 1 hora e que há muito tempo é de alta, né? Reparem que o preço está acima da nuvem de Shimoku e da média e não quer perder essa região da nuvem de Shimoku.
Ou seja, se o preço perder esse triangulinho aqui para baixo, romper essa região dos 18,150, seria um sinal de fraqueza, porque a gente também estaria rompendo para baixo os nossos indicadores aqui de suporte, tá bom? Então o rompimento dos 18,150 para mim seria extremamente prejudicial, poderia levar a gente a ir testar abaixo dos 18 mil dólares, correto? Continuando aqui agora e falando um pouco sobre o funding, né? Já que o funding, investidores, ele tá rendendo bastante, né? E eu quero relembrar vocês, primeiramente, qual é a estratégia que a gente estava pensando nele para fazer um hedge, né? A gente discutiu muito nessas últimas semanas de alta no Bitcoin o quão importante era você definir uma porcentagem de realização, né? Para colocar o dinheiro no bolso. Nem que essa sua porcentagem seja 0%, você ficar 100% comprado, né? Mas, para quem realizou uma parte, a gente sugeriu para vocês pensarem em utilizar a estratégia de funding como um hedge para você ter um rendimento dos seus dólares, né? E para quem seguiu essa estratégia, faz 2 semanas que a gente passou essa estratégia aqui no canal e nessas 2 semanas a gente teve um rendimento de 1,6% dolarizado. Ou seja, o funding ele continua muito bom e, inclusive, nos últimos 4 dias a gente tem um rendimento superior a 1% só nesses últimos 4 dias, né? Mas, Pablo, eu não vi o vídeo de 2 semanas atrás, o que é o funding? Vou dar uma resumida, lembrando que tem no canal aqui uma explicação lá na playlist de indicadores mais técnica de como a gente utiliza o funding para tentar prever os movimentos do mercado e no vídeo de 2 semanas atrás tem funding no título, eu explico ele com mais calma, tá? Mas o funding, ele basicamente é uma remuneração ou um pagamento que você acaba fazendo a cada 8 horas quando você está exposto num contrato futuro perpétuo. Isso acontece porque os players do mercado exigem uma remuneração de um contrato que não fecha, né? Normalmente um contrato futuro fecha, mas contratos futuros perpétuos não. Só se você for lá e fechar ou ser liquidado, né? Então, a gente a cada minuto tem um mercado tentando determinar se quem está em long e quem está em short deve ou fazer esse pagamento ou receber. Isso é através de uma simples oferta e demanda de quanto o preço está valendo na exchange e quanto ele está valendo numa média das outras exchanges, né? Então, quando a gente, por exemplo, está em momentos de FOMO, né? Quando a gente... Por exemplo, quando a gente foi fazer o vídeo, o preço estava lá em 17, eu acho, né? 16, 17, foi subindo 18, 19. Momentos de FOMO normalmente são momentos de grande demanda e são momentos que as pessoas acabam pagando muito, pagando mais na exchange do que o valor real do ativo, como a gente vê agora. Na Bybit, o preço está 18.380, no mercado 18.376, correto? Quando isso acontece, a gente tem o funding pagando para quem está em short. E reparem que, por exemplo, o último pagamento em 8 horas foi de 0,18, o penúltimo de 0,14. O próximo pagamento que vai ter aqui em algumas horas vai ser de 0,1142. Esse aqui ainda está variando, tá bom? Mas essa sim é uma estratégia legal para você fazer o quê? Um hedge. Você manda o número de bitcoins que você tem para cá, você vai ver o seu valor em dólar e nessa estratégia você shorta exatamente o número de dólares que você tem. Porque aí você não tem perigo de ser liquidado. Você basicamente está travando o seu capital em dólar e você não vai ter uma variação nele. A sua variação vai estar em Bitcoin, mas em dólar, se você shortou 10 mil dólares, você vai manter esses 10 mil dólares, correto? Inclusive, para quem, por exemplo, colocou 10 mil dólares há 2 semanas, quando a gente fez o vídeo, ganhou 160 dólares, 1,6%, sendo que nos últimos 4 dias ganhou aí mais de 100 dólares, mais de 1%, ok? Então é uma estratégia legal para quem pensa em realmente rentabilizar o capital que você decidiu realizar em dólar, correto? Isso você vai encontrar em todas as exchanges de futuros, inclusive a Binance Futures. A Binance Futures que, por exemplo, nesse momento, a cada 8 horas, está pagando mais ou menos esse 0,10. Ou seja, quem está shortando na Binance Futures está tendo esse rendimento a cada 8 horas. Detalhe, esse rendimento varia a cada 8 horas, então olho para você não começar a ter que pagar no seu short, né? Mas lembra vocês que a Bybit tá bem tranquilo, a Bybit nessas 2 semanas que a gente teve aí, só teve um momento
em 8 horas que pagou menos 0,0063. Todos os outros rendimentos foram positivos, lembrando do viés a favor dos shorts que a gente tem e que na maioria dos fechamentos dessas 8 horas você vai receber 0,01. Mas como a gente pode ver, em momentos de FOMO, a gente está recebendo 0,18 a cada 8 horas. Isso sim, não é algo que acontece toda hora, mas quando acontece a gente está posicionado, é muito bom. Correto, investidores? Então, essa aí é a estratégia de hedge no funding que a gente estava falando com vocês. Mas qual outra estratégia de funding a gente sempre fala com vocês? Como o funding ele tenta captar a oferta e a demanda do mercado, a gente tipicamente tenta fazer o contrário do que a maioria está fazendo, né? Então, se está todo mundo desesperado para comprar, igual o funding mostra, as pessoas estão pagando mais caro no Bitcoin Exchange do que o real valor dele, isso mostra FOMO, isso mostra demanda muito grande na exchange. Então, tipicamente, pontos assim são pontos de perigo, são pontos de ganância, são pontos onde tipicamente o mercado ou dá uma corrigidinha para a gente voltar a ter um funding mais justo, ou o mercado até pode reverter, tá bom? Então, lembrem-se, o funding elevado assim é um sinal de perigo muito parecido com o que a gente tem em ganância. Não é um sinal que o mercado vai despencar, mas é um sinal que a gente tá sim com um risco elevado. Beleza? Então, tanto numa estratégia de hedge quanto numa estratégia de trading, faz sentido sim você pensar aí na porcentagem que você determinar que é boa para você, né? Para você se sentir confortável aí, colocando parte do dinheiro no bolso, usar essa estratégia, já que ela encaixa muito bem uma maneira de você remunerar o seu capital com uma estratégia de trading da análise de sentimento. Beleza? Continuando. Aí falando mais sobre análise de sentimento, né? A gente pode até fazer uma análise técnica de curto prazo aqui no Bitcoin e mostrar para vocês que a situação no curto prazo não está tão boa, né? A gente aparentemente teve um forte movimento de baixa aqui nas últimas horas, desde o topinho aí, e a gente está formando um padrãozinho de continuação que foi rompido para baixo, né? Então, se o preço voltar aqui e romper esse topo em $18.500, é um sinal de força, tá? É um sinal que isso aqui foi um falso rompimento, inclusive a gente nem tem volume ainda para confirmar, mas esse voluminho aqui na análise técnica mostra pra gente que realmente o preço pode ter assumido uma tendência de baixa no curto prazo. Nos tempos gráficos de 4 horas, 1 hora diária, a tendência continua de alta de uma maneira muito clara, tá bom? Para a gente ter problemas nessa tendência, a gente vai ter que perder esse suporte lá em 1850, depois lá em 17.600, e aí a gente já falou no começo do vídeo, tá? Mas tecnicamente no curto prazo a situação não parece muito boa aqui no Bitcoin. Falando dos indicadores de sentimento, a gente também vê algumas preocupações, tá? A primeira é em relação à posição e o long short ratio. O long short ratio nesse momento está próximo de 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem quase 2 longs para cada short no mercado. Cara, isso é outro sinal de preocupação, né? Eu acho difícil o Bitcoin ir buscar a máxima histórica com quase 2 longs para cada short. Então, olho nesse indicador. Se a gente continuar essa consolidação e isso aqui cair, pode ser um sinal de fundo. Lembre-se, se a gente está caindo muito e esse indicador cai também, mostra pra gente que muita gente está apostando em short e que muitos longs foram liquidados. Então, é um sinal que o preço pode ter encontrado um fundo e voltar a subir. Sempre olhe quando a gente tiver quedas expressivas nesse indicador. Não é o caso no momento. 1,91 não quer dizer que vai despencar, mas também é um sinal do risco, tá bom? Falando do CVD, Cumulativo Volume Delta, ele também está subindo, tá bom? Então deixa eu pegar para vocês aqui um quadrado lá do topo, onde a gente estava lá testando quase os $19.000 de novo, e para vocês verem o que o Long Short Ratio e o CVD estão fazendo. Os dois subindo claramente, né? Então esse é um sinal ruim, é um sinal de divergência. Por quê? Porque o preço caiu e agora tem mais sardinha comprada e mais sardinha não, e mais pessoas no mercado em long, né? O CVD pra gente tá mostrando as sardinhas e a linha branca, o Long Short Ratio, tá mostrando a proporção de long e short de todo o mercado. Beleza? Outro ponto interessante que a gente pode ver aqui tem relação com o Open Interest. A gente tem um aumento considerável no Open Interest de 40 mil para 44 mil bitcoins quase nessa região ali, dos 18.500 até os 18.800 dólares ali, mais ou menos. Então, é sim uma região importante, tá? Se o preço romper essa região, eu acho que a gente pode sim ir lá buscar a máxima histórica, porque mesmo a gente tendo essa queda aqui nas últimas horas, eu ainda acho que tem bastante pessoas presas aqui, o que gera pra gente uma resistência, mas que se for rompida, prova que o Bitcoin ainda tem força para ir além.
Beleza, investidores? Caras, então eu acho que o vídeo de hoje é isso, tá? O Bitcoin, ele continua em tendência de alta em quase todos os tempos gráficos. A gente realmente continua demonstrando força, mesmo com o S&P não continuando a subir. Isso é bom para o Bitcoin no longo prazo, mas a gente sim ainda carece de uma correção um pouco mais significativa para a gente pensar em entradas. É só a gente dar uma olhada no gráfico diário aqui e ver que realmente é um risco muito grande entrar nesse momento. Mas vocês sabem, se existe risco, existe sim potencial. Então, se a gente tiver um rompimento para cima, a gente sim vai pensar em fazer longs e vamos passar nos próximos vídeos se esse rompimento acontecer. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.